Boa noite, amada igreja. É uma honra muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite. Pastor Marcelo, eu estou impressionado com o nível de acolhimento dessa igreja, o nível de hospitalidade. Eu e a minha esposa, nós fomos muito bem acolhidos. A igreja é muito generosa, muito amorosa, o tempo todo nos recebeu com muito carinho. E nós estamos com o coração cheios de alegria por estarmos aqui. Quero apresentar então minha esposa, Keila Nossi, está aqui à frente junto comigo, me acompanhando. Já são 20 anos de relacionamento. Eu tenho 34 anos, nós temos 2 filhos, o Noah e o Natan, estão em Belo Horizonte, estão na Disney de Belo Horizonte, que são a casa dos avós, né? É a Disney deles, é onde eles vivem os seus melhores momentos, estão super felizes de estarem ali, e eu tenho certeza que tudo que nós vamos viver aqui nesses dias serão dias especiais. Eu fiquei muito feliz de saber que os irmãos estão orando, fazendo uma campanha de jejum e oração, e de fato eu creio que aquilo que estava acontecendo aqui, Deus alinhou os nossos corações, e o que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, é algo muito especial do Senhor. Eu trouxe um livro comigo que eu lancei em setembro de 2023, ele se chama 7 Decisões que Vão Mudar a Sua Vida. Esse livro ele foi lido e ele foi endossado também pelo deputado federal Nicolas Ferreira, ele foi lido e endossado pelo pastor Jeremias Pereira, pelo Davi Lago, pelo Júnior Ustirola do Café com Deus Pai, entre outros amigos que leram e estão endossando esse livro. São 7 princípios que, se você praticar, se você ler e não praticar, não vai ter impacto nenhum na sua vida. Você precisa ler e você precisa praticar. São 7 princípios bíblicos, bem fundamentados, bem pautados, que de fato têm poder de direcionar a sua vida em decisões que você precisa tomar no seu dia a dia. É muito interessante porque muitas vezes nós até amamos, mas nós amamos da forma errada. Muitas vezes nós praticamos dentro das nossas casas muito mais um amor diabólico, comercial, do que um amor bíblico, divino, unilateral. E esse livro vai falar sobre isso. É um ajuste de valores e princípios que, se você de fato praticar na sua vida, eu tenho certeza que até o final desse ano você vai estar vivendo uma nova fase e uma nova estação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, hoje eu quero conversar com os irmãos acerca de batalha espiritual. Como vencer uma batalha espiritual? Afinal, nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Nós estamos em missão nessa terra. Há um propósito para a sua casa, há um propósito para a sua família, há um propósito para você. E nós estamos cercados e vivendo o tempo todo em momentos de batalha. Mas como vencer essas batalhas no dia a dia? Como vencer as batalhas espirituais que cercam a nossa casa e a nossa família? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a primeira batalha, ela não aconteceu num campo de guerra. A primeira batalha, ela não aconteceu num templo, ela não aconteceu na rua. A primeira batalha aconteceu em um jardim, o Jardim do Éden, um lugar de amor, um lugar de comunhão, um lugar de propósito. E essa primeira batalha, ela teve como foco a mente do casal. O campo de batalha aonde tudo aconteceu foi na mente daquele primeiro casal, de forma que famílias quebradas hoje são resultados de mentes distraídas. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero convidar você que abriu a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, a ler comigo a partir do verso 1. O texto ele diz assim: Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Nós teremos agora um tempo de oração, mas antes eu quero trazer uma expansão de consciência para você. Nós vamos orar, mas nós vamos orar ao único e verdadeiro Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Ele está neste exato momento regendo todas as coisas para que tudo contribua e conflua na vida. E esse Deus, Ele diz assim: clame a mim e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. Esse Deus diz: bata a porta e ela será aberta, peçam em meu nome e vocês receberão. Eu queria que você pedisse ao Senhor, que falasse ao seu coração, não aquilo que você gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Eu queria que você pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração algo muito específico nessa noite, algo relacionado à sua casa, à sua família, ao seu futuro, à sua descendência, à sua geração, que Ele tratasse a sua vida nessa noite. Então feche os seus olhos e eu quero te dar alguns segundos para que você possa falar ao nosso Deus. Deus, de maneira muito humilde, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha quebrantar o nosso coração nessa noite. Venha abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos, ó Pai. E que o Senhor venha alinhar a nossa mente e o nosso coração em torno da Tua palavra. Essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que é capaz de separar junta e medula, espírito e alma, e que não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Essa palavra que é divinamente inspirada pelo Senhor, apta para o ensino e para a correção. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, ministra, Deus, essa palavra aos nossos corações, de modo que haja uma renovação do nosso entendimento, uma mudança do nosso comportamento, Pai. Eu peço ao Senhor que aquilo que vai acontecer aqui nessa noite, Pai, possa ter impacto nas nossas famílias, que aquilo que vai acontecer aqui nessa noite possa produzir, Deus, transformação dentro das nossas casas, nos nossos lares, e que tudo o que vai acontecer aqui nessa noite também produza frutos, ó Pai, em toda a nossa genealogia, em toda a nossa descendência, Pai. Fala ao nosso coração. Nós estamos aqui sedentos pela Tua presença, sedentos pela Tua palavra. Traga direção a nós, os Teus filhos. Essa é a oração que nós fazemos e todo o povo de Deus diz: como vencer uma batalha espiritual? Que existem batalhas espirituais, você já sabe. Talvez você esteja neste exato momento enfrentando uma batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades e os principados dos ares. Talvez você esteja enfrentando uma batalha espiritual no seu casamento, uma batalha espiritual na vida dos seus filhos, mas a grande questão é como vencer, como lutar.
Eu quero olhar então para Gênesis, eu quero aprender através da vida de Adão e Eva, como que nós podemos vencer. Hoje nós vamos aprender com os erros de Adão e Eva, mas também com os seus acertos. E a primeira coisa que eu aprendo, você que está com a sua Bíblia aberta, por favor, mantenha ela aberta ao longo de toda a ministração. A primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos fechar as brechas. Como vencer uma batalha espiritual? A primeira coisa é que você precisa identificar e fechar as brechas espirituais. O versículo 1 diz: ora, a serpente era o animal mais astuto. O inimigo, ele não precisa de uma porta escancarada. O texto bíblico diz que ele anda ao nosso derredor, buscando uma oportunidade, buscando uma brecha, uma fresta. Interessante porque quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe que as cidades mais antigas do mundo, elas eram cercadas por muros. Muros que você poderia construir uma casa em cima desses muros. Então o inimigo, quando queria invadir uma cidade, ele buscava uma trinca no muro. E muitas vezes ele ficava ali investindo naquela trinca, investindo naquela rachadura, batendo contra aquela rachadura, até que ela pudesse crescer, se transformar numa brecha, até que o ser humano pudesse passar por ela. Então quando passava um, passava todos. Brechas espirituais são descuidos emocionais. Brechas espirituais são permissividades morais. Brechas espirituais é distanciamento do Senhor. Se nós queremos vencer nessa noite uma batalha espiritual, nós precisamos olhar para a nossa vida, fazer um inventário, fazer uma reflexão e buscar brechas. Quais são as brechas que existem na sua vida hoje? Quais são as brechas do teu casamento? Quais são as brechas na vida dos teus filhos? Nós precisamos fechar as brechas. Família sem vigilância vira campo de atuação do inimigo. Por isso a Bíblia diz, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda a parte mais frágil. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, protege aquilo que tem mais valor. Nos Estados Unidos, na Califórnia, há uma espécie de árvore chamada sequoia gigante. Árvores milenares que acompanharam toda a desenvoltura dos Estados Unidos. Alguns anos atrás, essas árvores começaram a cair. E eles decidiram convocar alguns estudiosos, e eles fizeram uma pesquisa, e eles descobriram que a movimentação humana em torno da base da árvore enfraquecia as raízes, levando aquela árvore à queda. Hoje, quando você vai na Califórnia e você visita os parques da Califórnia, você vai observar que as sequoias gigantes, elas estão protegidas por uma espécie de cerca. Nós devemos proteger a parte mais frágil. Nós devemos fechar as brechas. Talvez o maior erro de Adão tenha sido permitir a serpente entrar no jardim. Mas muitas vezes eu e você julgamos Adão, julgamos Eva, dizendo eles erraram ao permitir que a serpente entrasse. Mas quantas vezes eu e você permitimos a serpente entrar dentro dos nossos lares, falar com os nossos filhos, falar com a nossa esposa, falar com o cônjuge. Padrão de pensamento, querido, modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. A maior guerra, ela acontece na mente, padronização de pensamento. Quando você vai a Israel, no Muro das Lamentações, você tem ali o judeu, ele tem uma caixinha da Torá amarrada na sua testa e amarrada no seu braço. Por quê? Padrão de pensamento modela comportamento. É por isso que a imagem da besta ou a marca da besta também será colocada na fronte ou no braço, uma mera cópia daquilo que Deus estabeleceu, porque o campo de batalha espiritual é a mente. Tanto é que tudo aquilo que para nós, em outro momento, era inaceitável, hoje em nossa cultura é altamente praticado, porque nós somos vencidos na mente. Nós somos padronizados na mente, a partir de tudo aquilo que nós assistimos, a partir de tudo aquilo que nós ouvimos, a partir de tudo aquilo que nós participamos. Quais são as brechas abertas na sua vida hoje? Por onde é que o inimigo está falando com você?
Por onde é que o inimigo está acessando a sua mente? Eu me lembro que quando era mais jovem, participava de muitos projetos missionários. E no projeto missionário, o sobrenatural acontecia. Ainda menino, 12, 13, 14 anos de idade, nós víamos Deus fazer muitas coisas. E quando eu voltava para a minha realidade, era frustrante. Até que um dia eu me perguntei: Deus, por que quando eu estou num projeto missionário, eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo pessoas sendo libertas, eu vejo pessoas sendo salvas, mas quando eu volto para a minha realidade, isso não acontece? Até que eu percebi que num projeto missionário, quando nós acordamos, a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é o a sós com Deus. E quando nós fazemos o a sós com Deus, tem o culto comunitário, e depois tem o pequeno grupo. E depois que tem um pequeno grupo, nós saímos para evangelizar. À tarde tem bazar, à noite tem teatro. E eu comecei a perceber que nós passávamos o dia inteiro sendo encharcados pela presença de Deus. Mas que no nosso dia a dia, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é olhar a rede social. E a gente se depara com más notícias no WhatsApp. E quando você está indo para o trabalho, você está ouvindo a rádio e você está vendo o país colapsar. Nós somos padronizados no pensamento, e porque nós estamos nos enchendo de muitas outras coisas e não da palavra de Deus, então o nosso comportamento é alterado. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo não é onipresente como Deus é. Ele não é onisciente como Deus é. Esses são atributos do nosso Deus. E se Ele não está em todos os lugares, e se Ele não tem um exército ilimitado, assim como o nosso Deus tem, porque Ele não tem poder criativo, então Ele precisa ser estratégico. E Ele está jogando xadrez com você. Ele está buscando uma oportunidade, Ele está estudando o seu comportamento. Quais são as brechas abertas na sua vida que hoje você precisa fechar? Como vencer uma batalha espiritual? Você precisa resolver o seu passado. Passado resolvido, futuro decidido. Você precisa estar irrepreensível. Mas o que é estar irrepreensível? Irrepreensível é quando você está acima da repreensão. E você está acima da repreensão porque não há nenhum motivo que alguém possa te corrigir. E não há nenhum motivo pelo qual alguém possa te corrigir, não porque você não erra, porque é impossível não errar, mas porque você corrige os seus erros. Você conserta as suas falas. Você pede perdão, você se humilha, você negocia o que você deve, você não deixa a brecha aberta, você fecha. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que se nós queremos vencer uma batalha espiritual, a segunda coisa é que nós precisamos encerrar algumas conversas. Silêncio também é arma espiritual. Ora, a serpente era o animal mais astuto, e ela perguntou para a mulher: foi isso mesmo que Deus disse? No hebraico ou na poesia hebraica, aqui há uma pergunta ambígua. De fato foi isso mesmo? O inimigo não começa negando a palavra de Deus, mas semeando uma dúvida. Nesse primeiro estágio da conversa, ele não contraria a vontade de Deus, mas ele vai começar a semear uma dúvida. Há uma sutileza linguística aqui. E a mesma coisa que a serpente fez com Adão e Eva no jardim, ela também o fez com Jesus Cristo na tentação. O tentador disse assim para Jesus Cristo: se és filho de Deus. Uma sutileza linguística. Jesus Cristo tinha acabado de ouvir do próprio Pai no seu batismo: tu és meu filho amado, uma afirmação poderosa. Mas logo depois vem o tentador, a partir de uma sutileza linguística, implementando uma dúvida. Querido, dúvida é algo extremamente poderoso. A dúvida é algo extremamente poderoso. Interessante porque
Tiago diz assim, no capítulo 4, verso 7, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, e resistir muitas vezes é silenciar algumas conversas. Como Eva, muitas vezes nós somos vencidos não pelo grito do inimigo, somos vencidos não pelo urro do leão, mas pelo sussurro convincente da dúvida. Como Jesus, muitas vezes nós somos traídos, não com uma facada nas costas, mas com o beijo de um amigo, o beijo de Judas. Por isso, muitas vezes você precisa silenciar algumas conversas. A palavra astuto no hebraico significa sagaz, significa ardiloso, significa enganador. A intenção do autor de Gênesis é nos mostrar que a serpente aqui, ela faz uso da inteligência distorcida. Ela faz uso de uma astúcia não redimida para iludir os filhos de Deus. A batalha espiritual, ela acontece quando nós damos espaço para vozes que distorcem a palavra de Deus. A batalha espiritual acontece quando nós damos espaço para vozes que relativizam a palavra de Deus, para vozes que esvaziam do seu valor, para vozes que suplementam dúvida na nossa mente. Nem toda conversa é uma conversa, você precisa entender isso. Tem conversa que são ataques do mundo das trevas. Nem toda conversa é só uma conversa. Tem conversa que é para destruir o seu casamento. Tem conversa que é para te levar. Olha o que diz Provérbios 7. A sedução das palavras. Tem conversa que é para destruir os teus filhos. Tem diálogos que não merecem nem argumentos. Tem diálogos que merecem o silêncio. O erro de Eva foi ter uma conversa longa com quem ela não deveria. Aprenda a cortar pela raiz as conversas que não edificam você. Hoje eu estava no aeroporto a caminho de Vitória e eu comecei a pontuar para minha esposa algumas cenas que constantemente eu vejo acontecer. E nós estávamos ali na fila do embarque e eu vejo uma jovem se aproximando de um rapaz e ela perguntou: a sua esposa foi ao banheiro? E ele disse: não, minha esposa não está aqui. E a partir daquele momento ela começa uma conversa que durou todo aquele período pré-embarque, que durou todo o período dentro do avião, e eu não sei aonde aquilo foi parar. Tem conversas que não são só conversas, são ataques do inimigo. Tem pessoas que vão se aproximar de você e demonstrar interesse na sua vida, demonstrar uma preocupação com você para ganhar o seu coração, e depois que você entrega o seu coração nas mãos, é aí que ela vai revelar a sua verdadeira intenção. Então, como vencer uma batalha espiritual? Em primeiro lugar, feche as brechas, passado resolvido, futuro decidido. Feche as brechas do seu passado. Negocie as dívidas que você tem. Peça perdão para quem você ofendeu. No que depender de você, tenha paz com todos. Em segundo lugar, você precisa encerrar algumas conversas hoje. Talvez algumas conversas você não tenha nem que justificar, porque você pode ser seduzido. Eu quero te indicar, para que você leia depois em outro Provérbios 7, para você perceber como que o inimigo nos seduz através das palavras. Tem conversa que você só precisa encerrar. Em terceiro lugar, se você quer vencer uma batalha espiritual, você precisa blindar a sua mente e o seu coração. O texto continua dizendo que a serpente, o animal mais astuto, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Se você observar esse texto por uma perspectiva da semântica, você vai olhar para essa pergunta de um modo diferente. O texto diz: foi isso mesmo que Deus disse? O questionamento da serpente aqui não é um questionamento inocente. Não é um questionamento sem propósito. A serpente sabe para onde ela está conduzindo essa conversa.
Você vai perceber que quando a serpente questiona o casal, ela está insinuando para o casal de que Deus está sendo exagerado. Foi isso mesmo que Deus disse: não pode comer de nenhuma fruta, de nenhuma árvore. E ela está insinuando que esse Deus aqui é um Deus estritamente controlador. Ela está dizendo ao coração do casal que esse Deus é um Deus injusto. No hebraico há uma distorção proposital da instrução que Deus deu, mas o objetivo dessa reviravolta do texto é produzir no coração do casal uma revolta. Como se esse Deus fosse manipulador, como se esse Deus estivesse sendo injusto, como que esse Deus não pode permitir que façamos isso. Eva até tenta responder o inimigo, mas ela, sem perceber, ela já está dentro do jogo. Sem perceber, ela está sendo conduzida em uma conversa proposital. A mente é o primeiro território que o inimigo deseja ocupar. Por isso ele investe tanto em entretenimento. A mente é o primeiro território que o inimigo quer ocupar. Por isso ele investe tanto em filmes, em seriados, em músicas, no entretenimento. Porque, de novo, padrão de pensamento modela comportamento. A dúvida tem um poder tremendo. Quantos aqui são maridos? Quantos aqui fazem compra no mercado? Agora, eu quero que você imagine uma cena comigo. Você chegou do trabalho em casa, tua esposa te fez uma listinha. Você, como um bom homem, disse assim: olha, não, deixa essa listinha aí, eu já decorei tudo o que você falou. Tem certeza que você não quer anotar? Não, você pediu isso, isso, isso e isso. Não é isso mesmo? Não, você está certo. Então, confie em mim, é assim que a gente faz. A gente não usa muito o Waze, a gente não para pedir muito ajuda, a gente sabe o que a gente está fazendo. E aí você vai no mercado convicto da lista que a tua esposa te pediu para comprar. E aí você está lá no mercado. Qual é um mercado aqui famoso? Acho que agora é o BH, né, gente? Belo Horizonte está invadindo o Espírito Santo. Mas você está lá no supermercado BH, já tem BH aqui em Vitória? Você está lá no supermercado BH, e aí você está com o seu carrinho, tem algumas coisas ali dentro. Eu chego para você e eu digo assim: foi isso mesmo que a sua esposa te pediu para comprar? O que acontece com a sua convicção? Ela acaba na hora. Na hora você começa a se perguntar: meu Deus, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Será que foi isso mesmo? Aí você vai pegar o seu telefone e você vai tentar ligar para ela, mas ela não vai atender. Porque ela nunca está perto do celular dela na hora que você mais precisa. E aí vai te dar aquele desespero de alma, porque você não sabe agora mais se o que você está comprando era tudo o que ela te pediu, porque uma dúvida explodiu a tua convicção. É assim que muitos jovens têm sido vencidos na faculdade, com a dúvida. É assim que muitos adolescentes estão se perdendo na escola, por causa da dúvida. Crianças que nós investimos, ensinamos a palavra, juniores, adolescentes que nós investimos fundamentando, mas quando chegam no ambiente universitário, a dúvida pode colocar tudo a perder. Por isso nós precisamos ensinar também sobre blindar a mente, blindar o coração, porque a dúvida, ela é extremamente perigosa. Antes de Eva comer o fruto, ela mastigou a dúvida. Não foi o diabo que arrancou o fruto da árvore e deu para o casal. Ela só fez eles duvidarem da palavra. Ela só plantou uma dúvida no coração. É assim que muitos casamentos têm terminado. É assim que muitos filhos se revoltam contra os seus pais. Eles começam a duvidar do amor. Eles começam a duvidar das intenções. É assim que muitos se distanciam do Senhor, começam a duvidar se Ele realmente existe.
Muitos ateus são cristãos frustrados com Deus. Pessoas que em algum momento da vida deram espaço para dúvida. Como vencer a batalha espiritual? Feche as brechas. Encerre algumas conversas. Blinde a sua mente. Ore dia e noite dizendo: Deus, blinda a minha mente, blinda o meu coração. No meio da madrugada eu vou no quarto dos meus filhos, eu digo: Deus, blinda a mente e o coração dos meus filhos. Às vezes eu vou no quarto da minha esposa, eu vou lá, ela está dormindo, eu tento até acordá-la, para que a gente possa orar junto, eu digo: Deus, blinda a mente e o coração dela. Eu oro pelos meus pais, Deus, blinda a mente e o coração dos meus pais. Eu oro pela minha liderança, Deus, blinda a mente e o coração, porque são 24 horas de ataque. 24 horas de investida de Satanás através da televisão, das conversas, dos jogos. Blinde a sua mente e o seu coração. Em quarto lugar, você precisa relembrar a verdade. Você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha a continuidade dessa conversa. Olha como que a serpente está conduzindo essa conversa. Nesse estágio da conversa, a serpente já se sente confortável para fazer uma afirmação contrária. No primeiro momento ela não negou, mas suplantou uma dúvida, mas agora ela está dizendo o contrário: certamente não morrerão. A serpente aqui vai fazer um jogo de palavras, substituindo a morte espiritual pela morte física. Certamente não morrerão fisicamente, mas sim, sem que o casal saiba, haverá uma morte espiritual. Ela subtrai a verdade. Só que meia verdade continua sendo uma mentira inteira. O que a serpente fez com Eva, Satanás também fez com Jesus na tentação. A guerra com Jesus também foi por meio da palavra. A guerra com Jesus também foi a partir da distorção da palavra. Querido, o inimigo conhece as escrituras de capa a capa. O inimigo conhece toda a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, porque essa é uma guerra que se vence com a palavra. Se você não conhece a palavra, você pode ser iludido pelo próprio texto, seduzido pela própria palavra, manipulado por homens que se dizem pastores, manipulado por homens que se dizem líderes espirituais, que também têm a palavra na mão, que também abrem a palavra, mas que pregam inverdades, que relativizam o valor da palavra de Deus, que questionam a palavra de Deus. E se você não conhece a palavra, esse livro que foi escrito por mais de 40 autores, por quase 1.600 anos, esse livro que é o livro mais vendido em todo o mundo, que já tentaram destruí-lo inúmeras e inúmeras vezes, mas permanece vivo. Esse livro que tem verdades atuais para a minha vida e a sua vida. Foi aqui que o homem aprendeu sobre a medicina. E termos que nós conhecemos hoje, por exemplo, como anestesia geral, já estava em Gênesis quando Deus disse e colocou o homem para dormir. E conceitos como de clonagem humana, física quântica, biologia, tudo aqui na palavra. Uma palavra que não contém erros, uma palavra perfeita, uma palavra viva, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que tem poder para transformar as nossas vidas. Você precisa conhecer a palavra. Nós temos pagado para ouvir homens falarem da palavra, mas nós não lemos a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. O que é vivo e eficaz não é o que eu falo, é o que está escrito na palavra. O que muda a sua vida não é o que eu falo, é a palavra. O diabo não destrói pessoas com bombas, ele destrói com conversas. E se você não conhece a palavra, você pode estar sendo iludido, manipulado, enganado. Você precisa voltar para a palavra de Deus.
O inimigo, querido, não começa negando a palavra, ele começa trazendo para você a palavra de um jeito estético, de um jeito bonito. Nós precisamos tomar cuidado com aqueles que nós ouvimos nas redes sociais. Nós precisamos tomar cuidado com aquele que nós ouvimos no YouTube, porque nós não conhecemos essas pessoas. Nós não sabemos de onde elas vêm, nós não sabemos a criação, nós não sabemos a família, nós não sabemos nada. E o inimigo tem levantado pessoas, sim, com a palavra, para falar bonito, para falar de um jeito que emociona, para ganhar a tua atenção, ganhar o teu coração. E aí quando você confia, aquela pessoa que por 10, 20, 30 anos pregou a palavra, agora tem o seu coração para distorcê-la e levá-la você para o mau caminho. Quando a família começa a relativizar a palavra, ela já está completamente perdida. Quando a família começa a duvidar do que diz a palavra, hoje infelizmente muitas vezes nós vamos pregar a palavra e nós precisamos pedir desculpa dentro da igreja, para o povo de Deus, porque a palavra tem trazido espanto ao coração de alguns. Há muitas pessoas que dizem assim, mas o meu psicólogo diz diferente. Não tem problema você fazer um psicólogo, mas o meu amigo diz diferente. Não tem problema você ter um amigo, mas o antropólogo diz diferente, o biólogo diz diferente. Não tem problema. O problema é quando você coloca essas coisas acima da palavra. A palavra de Deus está acima de todo o conhecimento que nós temos da vida. A palavra de Deus está acima da minha opinião, da sua opinião, do que eu acho, do que você pensa. E é a falta de conhecimento da palavra que faz com que a gente não tenha mais unidade. Porque a gente tem chamado uniformidade de unidade, mas a unidade bíblica é termos um só Espírito. A unidade bíblica é termos um só Senhor. A unidade bíblica é termos um só pensamento, um só sentimento e uma só ação. Filipenses 2 diz que nós devemos ter a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de sentir e a mesma maneira de agir. Mas sabe por que que nós não temos? Sabe por que que não há concordância no corpo de Cristo em nada? Porque nós colocamos as nossas experiências e opiniões acima da palavra. Então você, marido, quer agora ter um casamento conforme a experiência que você teve, e não de acordo com a palavra. Você quer dar para o seu filho uma criação conforme a criação que você recebeu, e não a criação que diz a palavra. Vocês querem administrar as finanças conforme aquilo que vocês aprendeu num livro de economia e não conforme diz a palavra. Mas quando nós conhecemos a Cristo, sabe o que nós precisamos fazer? Renunciar toda a nossa experiência de vida, renunciar todas as nossas opiniões, e nós devemos assumir a palavra de Deus como o único livro de regra e fé. Então a partir de agora não é o que eu vivi, não é o que a Keila viveu, não é o que nós vivemos no passado. A partir de hoje é o que a palavra diz. O que a palavra diz sobre a hombridade, o que a palavra diz sobre a feminilidade, o que a palavra diz sobre criação de filhos, o que a palavra diz sobre gestão financeira, é o que a palavra diz. E quando nós voltarmos a vivermos a palavra, então haverá unidade. E a unidade é extremamente poderosa. A unidade da igreja é extremamente poderosa. Como vencer a batalha espiritual? Em primeiro lugar, feche as brechas. Em segundo lugar, encerre conversas. Em terceiro lugar, blinde a sua mente. Em quarto lugar, relembre a verdade, volta para a palavra de Deus. Não é o que dizem da palavra, é a palavra. Em quinto lugar, negue as propostas irrecusáveis. Versículo 5, Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha o pecado embalado.
Olha o pecado embrulhado num saco lindo de presente. Vocês serão como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. O verbo ver aqui não é só uma percepção visual, é um desejo ativo. A serpente gerou no casal um desejo. A partir da conversa, a partir da sedução das palavras, agora o casal, quando o texto diz que viu, significa que eles desejaram. A tríade aqui é bom para comer, agradável aos olhos e desejável para se obter sabedoria. 1 João 2,16 diz assim: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém de Deus. A tríade aqui, ela reflete os 3 caminhos da tentação humana: desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. E Jesus também foi tentado nessas mesmas áreas no deserto. Repare que há um padrão. O padrão do Éden é o padrão da tentação de Jesus, e é o padrão que o inimigo ainda usa com você. É o padrão que o inimigo ainda aplica nas nossas vidas. O pecado, ele não vem com uma placa escrito perigo. O pecado, ele vem com uma placa escrito imperdível. Sempre antes do ótimo de Deus, escuta isso, grava no seu coração. Sempre antes do ótimo de Deus virá o bom de Satanás. Satanás, sabendo que Deus tem algo ótimo para você, ele não recusará em te dar algo bom, porque tudo que ele não quer é que você viva a plenitude do propósito eterno de Deus para a sua vida. Então você precisa negar propostas irrecusáveis. Um filho de Deus não vive de propostas, um filho de Deus vive de propósito. Se você tiver um preço, o inimigo vai pagar. Tem gente que diz assim: não, eu só traio a minha esposa se for esse tipo de mulher. Vai aparecer. Tem mulher que diz assim: não, eu só traio o meu marido se aparecer um homem que faça isso. O inimigo vai colocar no teu caminho. Se houver um preço, ele vai pagar. Tem gente que diz: não, eu não desvio dinheiro porque até hoje só apareceu proposta de desviar R$100, R$20, mas no dia que eu tiver a chance de receber por fora 1 milhão, 2 milhões, você vai receber. Porque diante da sua eternidade, qualquer outra coisa é barato para Satanás. Diante da sua vida eterna, qualquer outra coisa é barato para o inimigo colocar na sua vida. Cuidado com as tentações. Tem tentação que parece resposta de oração. Mas, querido, se aquela bênção que está chegando na sua vida, ela não requer de você obediência, atenção. Se aquela bênção que está chegando na sua vida não requer de você submissão, atenção. Se aquela bênção que está chegando na sua vida não requer de você santidade, atenção. É pecado com glitter. É pecado bem embrulhado. As bênçãos de Deus, elas chegam nas nossas vidas, mas elas exigem santidade. Elas exigem obediência. Se aquilo que você está recebendo, você vai receber de um jeito fácil. Se aquilo que está chegando para você é de um jeito imperdível, ninguém pode saber, é pecado com glitter. Cuidado, recuse as propostas de Satanás. O inimigo tentou Jesus a cumprir a sua missão sem dor, sem oposição e sem falta. O inimigo vai tentar você viver a sua vida sem oposição, sem falta. Você precisa tomar cuidado, porque um homem e uma mulher de Deus não vive de propostas, um homem e uma mulher de Deus vive de acordo com o seu propósito de vida. Cuidado com a sedução. Gênesis 3:6, quando a mulher viu, era agradável, era atraente. O pecado nunca é feio no começo.
O pecado nunca parece ruim num primeiro momento, parece agradável, parece bom. Olha como eu estou sendo recebido com atenção, olha como eu estou sendo tratado aqui com respeito, olha como eu estou recebendo mais do que eu deveria receber. Cuidado. A sedução é quando a mente sabe que é errado, mas o coração quer mesmo assim. Como vencer a batalha espiritual? Feche as brechas, encerre as conversas, blinde a sua mente, traga a palavra de Deus ao seu coração, negue as propostas irrecusáveis e, em sexto lugar, evite a todo custo o último ato. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, atraente, desejável, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A estrutura do texto hebraica é rápida e objetiva, nos mostrando que a partir do momento em que você está seduzido, não há mais reflexão. A estrutura do texto é rápida e objetiva. Tomou, comeu, deu e comeu também, para nos mostrar que uma vez que nós estamos seduzidos, nós agimos sem pensar. Isso revela uma sequência de queda em cadeia, sem qualquer tipo de resistência. Tiago, capítulo 1, verso 4 diz: depois, tendo a cobiça concebido, deu à luz ao pecado. E o pecado consumado gerou a morte. Uma sequência de queda em cadeia sem resistência. Agora eu quero fazer uma transição com os irmãos. Uma transição do como vencer uma batalha espiritual para a transição do que ou o que pode acontecer quando nós perdemos uma batalha espiritual. Você já sabe que para vencer você precisa fechar brechas, encerrar conversas, blindar a mente, relembrar a verdade, negar propostas e evitar o último ato. Agora, o que acontece se você não fizer isso? O que acontece com você? O texto continua nos mostrando essa verdade. O texto diz que há vergonha. Nós passamos a viver de modo envergonhado. Eles se deram conta de que estavam nus, os olhos se abriram. Então eles juntaram folhas de figueira para se cobrir. A vergonha, sabe o que é? É o sentimento de exposição sem proteção. Quando uma pessoa ela começa a viver o pecado, ela não quer mais vir num culto. Ela tem vergonha. Ela foge do pastor. Ela tem vergonha de encontrar com o pastor. Ela evita grupos nos lares. Ela evita conversas espirituais. Se ela está num lugar e o pessoal começa a falar das coisas de Deus, ela foge. Ela foge de encontros de oração. Ela tem medo, ela está envergonhada. O pecado promete prazer, mas ele entrega vergonha. O texto também diz que houve medo. Quando eles ouviram os passos de Deus, eles sentiram medo. Eles sentiram pavor. Eles sentiram culpa. Uma pessoa que está tomada pelo pecado é uma pessoa amedrontada na vida. Ela tem medo da morte, ela tem medo do futuro, ela tem medo de tudo que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas uma pessoa que está rompida com o amor de Deus, uma pessoa que está desconectada da presença de Deus, é uma pessoa que anda temerosa. A acusação. O homem disse assim para Deus: foi a mulher que tu me destes. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, nós começamos a acusar, a terceirizar. Já viu aquelas pessoas que começam agora a culpar Deus? Por que, Deus, o Senhor quis que o meu casamento acabasse? Deus não quis. Ele inclusive escreveu tudo o que você precisava fazer para o teu casamento não acabar. Ele mandou pessoas para te ajudar, cursos para você fazer. Deus não quis, mas uma pessoa que está em pecado, ela vai acusar Deus. Depois, no segundo lugar, numa segunda instância, ela vai acusar as pessoas que estão perto dela. Olha o que o meu pai fez comigo. Eu fiz isso por causa da minha mãe.
Olha o que você me fez fazer, olha o que você me fez falar. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você apertar laranja, sai o quê? Suco de laranja. Se você apertar o limão, sai suco de... Então, quando as pessoas apertam você, o que sai é seu, não é delas. Olha o que você me fez fazer, não, eu até te apertei, mas o que você colocou para fora já estava aí dentro. O que você falou já estava aí dentro. O que você fez já estava aí dentro. Uma pessoa que está vivendo o pecado, ela sente culpa. Uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, ela passa a viver uma vida de sofrimento. O texto diz: multiplicarei o teu sofrimento. Uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, ela começa a ter dificuldades. A terra que antes dava o seu fruto, agora não dá mais. Agora com o suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar a terra. Uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, ela sofre mais, ela tem mais dificuldades. O texto diz que há morte, há perdas. O homem foi expulso do jardim, perdeu o paraíso. O que acontece quando nós perdemos uma batalha espiritual é uma cena de destruição generalizada. E talvez haja muitas pessoas vivendo esse estágio da vida. Nada dá certo. Você que antes era um homem de sucesso, você que antes era uma mulher de sucesso, você que antes era um homem sábio, uma mulher sábia, agora nada mais que você faz frutifica. Nada mais que você faz dá certo. Sabe, lá em Apocalipse capítulo 2, Deus olha para uma igreja e Ele diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja, se você não se arrepender, eu moverei o seu candelabro de lugar. Porque o candelabro que não ilumina mais, ele deve ser guardado. E tem muita gente que por causa do pecado deixou de iluminar. Tem muita gente que por causa do pecado não está vivendo, está sobrevivendo, está se arrastando da cama todos os dias. Planta, mas não colhe. Agora repare num detalhe, o texto diz que foi a serpente que gerou o medo. O texto diz que foi o inimigo que gerou vergonha. O texto diz que foi o inimigo que gerou acusação, que foi o inimigo que promoveu culpa, que foi o inimigo que gerou sofrimento, dificuldade, morte, perdas, destruição. Não, o inimigo só colocou uma dúvida. Não foi o inimigo que pegou o fruto e colocou na mão de Adão e Eva, ele só colocou uma dúvida, e com uma dúvida na mente foram eles que fizeram tudo. O inimigo não é onipresente, ele não é onipotente, ele não tem tanto poder assim, ele não está em todos os lugares. Ele está trabalhando na sua padronização de pensamento, porque quando ele alcança a sua mente, é você que faz todo o estrago. É você que destrói o seu casamento, é você que destrói a vida dos seus filhos, é você. Então, para você que nessa noite está chegando à conclusão de que sim, você está passando por uma batalha, para você que nessa noite está chegando à conclusão de que talvez você esteja perdendo essa batalha, eu quero te lembrar de como Deus agiu nessa batalha. A primeira coisa que Deus fez, Ele instruiu o casal, Ele disse o que o casal poderia fazer, Ele deu direção para o casal. E lá na igreja eu sempre digo, olha, primeiro vem a instrução, depois vem a prova. Não é assim na escola? Você estuda, depois tem prova. Primeiro vem a instrução. Deus instruiu. Tudo o que você precisa saber sobre a sua vida financeira está aqui. Tudo o que você precisa saber sobre casamento está aqui. Tudo o que você precisa saber para ter uma família maravilhosa está aqui, queridos. Quanto tempo você tem que estudar para tirar habilitação para dirigir um carro? Quanto tempo você tem que estudar para ter a carteirinha da OAB? Quanto tempo você tem que estudar para ter o seu CRM?
Agora, quando a gente quer casar, que talvez seja a coisa mais complexa da vida, juntar duas pessoas diferentes, de criações diferentes, você chega no cartório e diz, eu quero casar, ele diz, assina aqui. Você não estuda, você não se prepara. Toda a instrução que você precisa para ter uma vida plena está aqui. Primeiro, Deus instrui, você não entra em batalha sem instrução. A segunda coisa que Deus fez, Ele se fez presente, Ele caminhava no jardim todos os dias, Deus se faz presente na sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você, porque Ele não desistiu do seu casamento, Ele não desistiu dos seus filhos, Ele não desistiu de você, Ele te trouxe aqui, Deus se faz presente na sua vida. Deus provocou uma reflexão quando Ele perguntou, onde você está? Deus não estava perguntando aonde o homem estava fisicamente, porque Ele sabia. Essa é uma pergunta filosófica, o que Deus está perguntando é, o que foi que você fez? Onde é que você está que a gente não tem mais a mesma conexão? Onde é que você está que agora você tem medo de mim? O que foi que você fez? E talvez seja essa a pergunta que Deus esteja fazendo para você, o que é que você está fazendo? Para enquanto há tempo, freia o seu carro, você está vendo as placas, não ultrapasse, não ultrapasse, há perigo na pista, você precisa parar esse carro. Deus tratou o pecado, Ele disciplinou o homem, Ele disciplinou a mulher, por amor, para que um dia houvesse a oportunidade da gente estar conectado de novo com Ele. Deus foi atrás do homem, a história da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é Deus indo atrás do homem, e o homem fugindo da presença de Deus, até que Ele levanta Oséias, e diz assim, Oséias, eu quero que você se case com Gomer, uma prostituta, para o povo entender o que está acontecendo. Então Oséias ia todo dia cuidar de Gomer, e ele colocava pães, frutas, cereais na porta do seu quarto, para que ela, depois de ter se deitado com muitos outros homens, pudesse olhar para aquele alimento, e ela dizia assim, olha como eu sou maravilhosa, isso é fruto do meu trabalho. Só que mal sabia ela que era o Oséias, numa representação do próprio Deus, que estava ali cuidando dela, protegendo ela, guardando ela, mesmo ela se prostituindo com outros homens. Era Deus dizendo para o homem, mesmo vocês adorando falsos deuses, mesmo vocês idolatrando a si mesmo, mesmo vocês fugindo da minha presença, eu estou aqui, fazendo o maná cair do céu, a água brotar da pedra, abrindo o mar para vocês passarem, eu estou aqui. Até que um dia Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, porque se por um homem santo o pecado entrou no mundo, então por um homem santo o pecado haveria de sair do mundo. O salário do pecado é a morte, mas a morte de um homem santo. Então Jesus Cristo vem ao mundo. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas. Ele conhece a tentação que você passa, Ele conhece a sua luta. Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não pecou. Então naquela cruz, não mataram Jesus, Ele entrega o seu espírito, e Ele morre, e ao terceiro dia Ele ressuscita, rasgando o véu. Ele ressuscita agora nos dando a possibilidade de ter vida com o Pai. Ele ressuscita agora dizendo, olha, a paz com Deus, e vocês também podem ter a paz de Deus, porque a paz com Deus, a paz de Deus, agora vocês podem ser adotados como filhos. Como que Deus age diante da batalha? Deus nos instrui, Deus se faz presente, Deus nos leva à reflexão, Deus trata o nosso pecado, Deus traz solução. Mas você nessa noite tem uma decisão a tomar. Você nessa noite pode escolher permanecer no caminho da sedução, porque é atrativo, porque é prazeroso, ou romper de uma vez com o pecado e voltar para o caminho de Deus. Em que momento da batalha você está? Talvez você ainda esteja apenas com as brechas abertas. E você pode hoje já espiritualmente, de modo espiritual, fechar essas brechas dizendo, Deus, amanhã eu vou procurar as pessoas que eu devo, e eu vou negociar
dívida por dívida. Eu vou falar assim, olha, eu não posso te pagar tudo, mas eu consigo te pagar isso aqui por mês. E eu vou honrar o compromisso que eu vou fazer. Você pode já começar de modo espiritual dizendo: Deus, fala com aquela pessoa, toca no coração dela, porque amanhã eu vou pedir perdão para ela. Amanhã eu vou me humilhar. Você já pode começar a fechar suas brechas em espírito de oração. Em que momento da batalha você está participando de conversas perigosas? Com seu vizinho, com a sua vizinha? Com seu colega de trabalho? Com seu chefe? Ouvindo conversas que estão colocando você contra Deus, contra a liderança da sua igreja, contra Jesus Cristo, contra a palavra? Em que momento da batalha você está relativizando o que de fato é essencial? Com verdades distorcidas na mente? Será que Deus existe? Será que isso tudo é real? Recebendo propostas irrecusáveis? É só uma noite? Vai ser só uma vez? Isso aqui vai mudar a sua vida? Sendo seduzido? Ou você já está no último ato? Ou você já está derrotado pelo pecado, envergonhado, se sentindo culpado, se sentindo a pior pessoa desse universo, cheio de medo do que pode acontecer com você? A pergunta de Deus para você nessa noite é: onde você está? Porque eu estou aqui. Onde você está? Porque o nosso Deus está aqui. E Ele trouxe você aqui nessa noite para restaurar sua casa, para restaurar sua família, para restaurar a sua vida. O inimigo nos fez pensar que o arrependimento é algo ruim, que o arrependimento é algo triste. Mas todas as vezes que eu olho para as Escrituras, eu não vejo alguém se arrepender e ficar triste. Eu não vejo alguém se arrepender e se sentir envergonhado. Pelo contrário, eu vejo que o arrependimento produz restauração completa, a alegria. Aquele ladrão na cruz, Jesus olhou para ele e disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha mais vergonha, não tinha mais tristeza, agora tinha alegria. Hoje mesmo eu vou estar com o meu Senhor. E o filho pródigo que se arrependeu, ele voltou para casa pensando: quando eu chegar lá, eu vou falar assim, me contrata como um dos teus funcionários. Mas quando ele chegou lá, não deu tempo. O pai abraçou ele. O pai colocou uma capa, colocou o anel de filho nos seus dedos, colocou ali as sandálias da direção. O pai preparou uma festa e o pai disse: o meu filho estava morto, mas agora vive. Imagina o coração do nosso Deus se hoje você se arrepender. Imagina o que pode acontecer na sua vida se você se arrepender. Imagina, agora não é só você restaurando as coisas, não é você sozinho consertando as coisas, agora é o Espírito Santo de Deus agindo para restaurar a sua casa, restaurar a sua família, restaurar a sua vida. Hoje é dia de fechar brechas, silenciar a serpente e voltar para os caminhos do Senhor. Feche os seus olhos. Hoje é dia de fechar brechas, silenciar a voz da serpente e voltar para os caminhos do Senhor. Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz. E porque ela não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Eu quero te agradecer, Deus, porque enquanto eu orava por essa igreja, pelas famílias dessa igreja, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu não conheço os meus irmãos que estão aqui, mas o Senhor conhece cada um deles pelo nome, cada fio de cabelo. O Senhor conhece a história, o Senhor estava lá, Pai.
O Senhor sabe o que cada um tem passado, o que cada um tem vivido. Mas como pai que ama os seus filhos, o teu coração está entristecido. Mas a tua vontade de nos restaurar, o teu amor, Pai, nos constrange. O Senhor decidiu nos criar, mesmo sabendo de tudo o que haveríamos de fazer. Já havia perdão, já havia amor. E eu peço ao Senhor que o teu amor e que o teu perdão nos constranja nessa noite, para que nós possamos tomar a decisão de voltarmos para a tua presença. É só o começo de tudo que o Senhor vai fazer ao longo dessa conferência. Mas não tem como avançar sem fechar as brechas. Não tem como avançar sem arrependimento nos nossos corações. Espírito Santo, produza o verdadeiro arrependimento, porque só o Senhor pode nos convencer de todo o mal. E nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo, Pai, que agora nos ajude a fechar as brechas que estão abertas. Brechas da pornografia, brechas da imoralidade sexual, brechas da idolatria, brechas da fofoca, brechas da mentira. Deus nos ajuda a identificar e a fechar cada brecha que está aberta nessa noite. A brecha do orgulho, a brecha da vaidade, a brecha da prepotência. Deus nos ajude a fechar cada uma delas. Espírito Santo, nos mostre quais são as que temos que silenciar. Blinda nessa noite a nossa mente e o nosso coração. Reforça nas nossas vidas a Tua palavra. A Tua palavra é vida. Reforça nas nossas mentes, ó Pai, a Tua palavra sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre as verdades que o Senhor tem para as nossas famílias. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que quebre, Senhor, tudo que está sendo armado contra cada um dos Teus filhos. Desfaça todas as armadilhas, todos os laços de sedução, que tudo isso caia por terra nessa noite, no nome de Jesus Cristo, no poder que há no nome de Jesus. Que cada batalha nessa noite seja uma batalha vencida no sangue de Jesus. Que haja sim restauração de homens, restauração de mulheres, que haja sim restauração de casamentos, que haja sim restauração entre pais e filhos, família forte, igreja forte, família forte, cidade forte. Completa, Deus, a obra que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas. E muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende. Muito obrigado porque o Teu amor é sobrenatural. E muito obrigado porque nessa noite nós tivemos um encontro com a graça. Nós somos renovados na Tua misericórdia. E nós recebemos uma oportunidade do Senhor de recomeçar. E nós queremos tomar a decisão de recomeçar. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz...